Nós abrimos esta edição do Prime Time mostrando que o Ministério da Fazenda confirmou a volta da cobrança de impostos federais sobre gasolina e etanol. A decisão vem depois de uma disputa entre a equipe econômica do governo Lula e a equipe política, a ala política, que era contra o fim da desoneração, contra o retorno dos impostos. Ainda não há uma definição sobre quais vão ser as alíquotas cobradas de cada imposto nessa retomada. Agora há pouco, na saída do Ministério da Fazenda, o ministro Fernando Haddad falou sobre o tema. Ele disse que a definição final vai sair amanhã, depois de uma reunião com o presidente Lula, e que o reajuste vai ser praticado dentro da política de preços da Petrobras. De acordo com Haddad, na prática, significa que a atual política de preços tem um colchão que pode ser utilizado. Vai haver uma compensação da alta dos impostos com a redução do preço pela Petrobras. É claro que eu preciso voltar a conversar com os nossos analistas, Fernando Nakagawa e Larissa Rodrigues. Naka, esse colchão ao qual o ministro se refere, dentro do PPI, significa o que na prática? Uma redução do preço da Petrobras, mas isso na marra? Talvez seja isso, Márcio, porque a regra do PPI prevê dois itens principais. O primeiro é acompanhar os preços de importação aqui no Brasil, então quanto é praticado no mercado internacional, mais os custos para trazer ao Brasil e levar até os pontos de distribuição, mais custos relacionados a toda essa operação e eventual risco gerado pelo câmbio, por exemplo. É um adicional a mais. Então, em tese, você só precisa seguir o preço internacional e botar uma margenzinha ali. Não há perspectiva ou previsão de um valor abaixo. Pelo menos lendo a regra do PPI, não tem nada previsto dessa maneira. O que acontece é que às vezes o preço está um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, porque ele é atualizado e aí os preços internacionais vão oscilando até que o próximo ajuste aconteça. O Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, perdão, precisa explicar o que é essa regra. Aparentemente, vão colocar um valor artificial para baixo. E Larissa, como é que todo esse dia de longas reuniões, o presidente Lula se encontrou demoradamente com o Fernando Haddad de manhã, como é que esse dia bateu no Congresso Nacional? Como é que essas decisões estão sendo vistas por deputados e senadores? Márcio, desde o fim de semana há uma pressão por parte do Congresso Nacional para que o governo envie uma nova medida provisória tentando voltar com o imposto, mas que esse imposto não seja tão de imediato. Hoje as negociações, no início da tarde, quando a Haddad vem a público e diz que vai acabar a desoneração, chegou no Congresso Nacional que teria apoiado essa tentativa, inclusive essa conversa que teve quando Galípolo saiu aqui de Brasília, foi para o Rio de Janeiro, Prates, presidente da Petrobras, estava aqui, foi também, o ministro de Minas e Energia também foi para todo mundo se reunir, teria o apoio do Congresso Nacional, que seria, de acordo com o Congresso, Naka, pelo menos é o que o Congresso quer, que esse colchão nada mais seja do que a tentativa de parear o preço aqui do Brasil com o preço internacional e que isso poderia diminuir 20 centavos na conta ali do Congresso Nacional. Isso, por exemplo, na gasolina. Se o imposto voltar como antes, aumentaria 70, tira 20 dessa diferença do mercado internacional, daria 50, mas o Congresso Nacional ainda aguarda uma nova medida provisória para ver se ainda dá para diminuir um pouquinho esse valor final na bomba para o consumidor, ou seja, que o imposto não seja tão alto como antes. Essa é a defesa do Congresso Nacional, mas até agora a sinalização é que vai voltar o imposto, claro, vai ter uma variação de acordo com a gasolina ou com o álcool, pelo menos essa é a promessa, já que o álcool ele é menos poluente, né? Enquanto a gasolina já é um tipo de combustível fóssil que polui mais a questão ambiental, que é um discurso também apoiado por uma ala do Congresso Nacional, mas a expectativa ainda é de tentar ouvir a ala política por parte do Congresso Nacional. Obrigado, Larissa. Obrigado, Naka. Certamente vamos ficar atentos a essa história amanhã também.